Quero ler com você nessa noite Atos capítulo 9, onde a gente tem a famosa narrativa aqui de Lucas sobre a conversão de Saulo, que vai se tornar Paulo o apóstolo, principal escritor do Novo Testamento. Não sei se conversão é a melhor terminologia, como a gente vai falar um pouquinho nessa noite, mas a gente observa aqui esse acontecimento contundente na vida deste que era até então um perseguidor da igreja. Capítulo 7 de Atos, a gente vê narrado Estevão sendo martirizado e Saulo ali, sendo testemunha, consentindo nessa morte, conforme a gente vê lá no verso 60 do capítulo 7. O capítulo 8 vai mostrar que o evangelho ele continua sendo dissipado, anunciado, e então a gente chega aqui no capítulo 9, em que Lucas diz o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, ele conta uma historinha, um pequeno conto que nos ajuda muito a pensar e a meditar a partir dessa experiência de conversão, ou talvez não a melhor terminologia, mas de desconstrução que a gente precisa viver e experimentar na nossa vida. Esse relato de Saulo é muito importante para a gente pensar a nossa própria espiritualidade. O Kierkegaard vai dizer o seguinte, que um dia Deus chegou para um homem e disse para ele o seguinte: olha, na minha mão direita eu tenho aqui o impulso até a verdade, o desejo de buscar a verdade. E na minha mão esquerda eu tenho a verdade absoluta. Pega, escolhe, falou para o homem. O homem falou: eu quero a direita, eu quero o impulso para a verdade, eu quero o desejo para chegar à verdade. A verdade absoluta é somente para ti. Essa história é muito importante e muito significativa, porque quando nós pensamos, muitas vezes a nossa fé, e especialmente aqui a experiência de conversão, a impressão que dá é que a gente está falando de um tipo de experiência em que a gente vira uma chave e de repente a gente adere e adquire todo o conhecimento a respeito da fé. Dá a impressão às vezes que quando a gente fala para alguém que ela precisa aceitar Jesus, se converter, significa que ela vai automaticamente aderir a um conjunto de regras, a um conjunto de normas, a um conjunto de conhecimento, a um conjunto de tradições, um conjunto de sabedoria, que automaticamente, do dia para a noite, essa pessoa ela vai possuir uma espécie de verdade absoluta na mão dela, em que ela não vai ter mais dúvida, em que ela não vai mais precisar crescer e se desenvolver, porque afinal de contas ela se converteu. Ela se converteu. E não raras vezes dentro das comunidades religiosas acontece bem isso. A pessoa, depois que ela aceita Jesus, levanta a mão, se converte. Muitas vezes não há um processo de discipulado, de caminhada, de aprendizado, de dúvida. Porque o nosso trabalho evangelístico parece que ficou resolvido na hora que a pessoa ela se converteu. Ela se entregou a Jesus.
Logo tá tudo feito, tá tudo pronto. A gente não precisa mais se preocupar com muita coisa, porque afinal de contas a alma tá salva. É mais ou menos assim que a gente aprende, entende, ou de alguma maneira esse tipo de pensamento está presente dentro da nossa cultura evangelical. Tanto isso é uma verdade que eu tenho certeza que você conhece alguém que tem medo de se converter, tem medo de se batizar. Porque parece que quando você se batiza, você obrigatoriamente vai ter que aderir a uma série de coisas. Vai ter que deixar muitas vezes de jogar bola. Antigamente era assim, deixava-se de jogar bola. Você vai ter que deixar de fazer coisas legais, você vai ter que mudar completamente os seus amigos, você vai ter que mudar radicalmente a sua vida. Tem algumas tradições cristãs, inclusive, que você não vai poder mais assistir TV. Vai ter que colocar a TV, né, escondida lá dentro do armário para você ver de vez em quando. Porque a mudança dessa conversão, da maneira como ela é entendida, ela está dentro de um contexto de tanta radicalidade, de um acesso a uma verdade absoluta que não considera a possibilidade da dúvida, do processo, de uma jornada, de uma caminhada na fé. Eu acho que isso precisa ficar muito claro para a gente quando a gente lê o texto que nós lemos sobre a conversão do Saulo. Porque eu não sei, como eu disse, se esse é o melhor termo a ser usado, conversão. Porque quando a gente observa a biografia do Paulo, a gente nota e percebe que Paulo, ele não mudou de religião. Muitos estudiosos, inclusive, vão dizer que Paulo, ele inclusive continuou um fariseu. Ele continuou alguém que está inserido dentro da tradição judaica. Ele não deixou de ser judeu, ele não deixou de praticar o seu judaísmo, ele não deixou de praticar ali a sua fé e ter o seu apreço por toda a tradição herdada dos seus antepassados. Mas ele experimenta essa realidade de Jesus. Ele tem uma experiência nessa estrada de Damasco. E essa estrada de Damasco não é uma estrada em que você tem um Paulo que simplesmente ele joga fora o judaísmo dele antigo e adere agora a uma nova religião. Até porque o cristianismo sequer era considerado cristianismo. São os do caminho, conforme o texto mesmo relata. É uma coisa incipiente que está sendo ainda elaborada aqui dentro desse contexto do primeiro século. Então é muito importante que a gente perceba que Paulo, ele não está simplesmente trocando de religião. Essa experiência narrada aqui, se a gente observar alguns detalhes, conforme a gente vai ver aqui nessa noite, a gente observa um processo acontecendo na vida de Saulo. Um processo muitas vezes dolorido, no qual a gente acha que a gente não precisa se submeter mais porque a gente se converteu. E é justamente isso que eu queria te encorajar a partir da meditação dessa noite. A tomar cuidado com essa coisa de achar que a gente tomou para si a verdade absoluta. O que Deus nos dá, ou o que nós devemos querer da parte de Deus, é um impulso até a verdade. A gente não é detentor de uma verdade absoluta, a gente caminha no sentido da verdade. E a verdade pra gente é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. E a gente está nessa jornada, a gente está nesse processo. E a gente precisa repensar alguns conceitos para que as pessoas não fiquem apavoradas em pensar que a conversão vai fazer com que elas deixem de jogar bola, deixem de se divertir, deixem de ser felizes, deixem de viver, porque agora elas têm que aderir a uma verdade completamente fechada, a uma caixa fechada que vai ser imposta para elas. E Paulo, eu creio que vai nos ajudar muito nisso. No texto que nós lemos, a gente observa o seguinte, que o apóstolo Paulo, ou melhor, o Saulo até então, conforme ele está nessa estrada de Damasco, se preparando ali, na verdade, para continuar perseguindo a igreja, a gente observa alguém que está completamente construído. É alguém que pegou não impulso para a verdade, mas pegou a verdade absoluta. Alguém que está convicto da sua fé ao ponto, gente,
de testemunhar o martírio de Estevão e consentir. E dizer, tá certo, tem que matar mesmo. Tem que matar mesmo, porque essa seita, porque esses cristãos, porque esses do caminho, são pessoas que ameaçam a nossa tradição. São pessoas que ameaçam a nossa fé. E aqui é importante notar o seguinte, que a fé de Saulo é a fé no Deus revelado nas Escrituras. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele conhece a Torá. Ele conhece os profetas. Ele conhece os escritos. Ele conhece esses textos. Ele conhece essa tradição. Ele ama essa tradição. Ele tem zelo pela tradição dele. Só que dentro da configuração em que ele adere a essa fé e vive, experimenta essa realidade de fé conforme o judaísmo, ele chega ao ponto de perseguir a igreja para defender o seu Deus. Tão convicto que ele está. Ele não faz isso como alguém malvado que tem prazer simplesmente na morte. Não, Paulo faz isso se inspirando, inclusive, nos profetas, como por exemplo Elias. Elias, lembra no Monte Carmelo, humilhando os profetas de Baal? Aquela imagem do profeta poderoso, aquele zelo por Deus, é o mesmo zelo que está em Saulo, que o faz um perseguidor da igreja. Em Filipenses capítulo 3, a gente olha a descrição que Paulo dá de si mesmo, de quem ele era. Ele fala assim no finalzinho do 4, começo do 5. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse é o Saulo. Ele é alguém que não tem um A para você criticar. Não tem nada para você falar dele. Dentro da tradição em que ele está inserido, ele é impecável. Ele é impecável. Ele é alguém que sabe de onde veio, ele sabe as suas origens. Lá em Atos, capítulo 22, ele ainda vai falar que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um grande mestre da época. Alguém instruído, alguém capaz, um conhecedor das escrituras, um conhecedor da sua tradição, zeloso ao ponto de perseguir, ao ponto de matar, ao ponto de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para proteger e salvaguardar ali a sua tradição religiosa, o seu Deus. Alguém que orava, alguém que meditava. Não era uma fé da boca para fora, não. Era alguém que cria naquilo lá. Ao ponto, como eu disse, de inclusive perseguir homens, mulheres, prendê-los, ver um apedrejamento e consentir com a morte. Esse é o Saulo. É alguém construído. Ou alguém que tem em suas mãos a verdade absoluta. Esse muitas vezes pode ser o nosso caso. Às vezes nós que já nos convertemos, estamos inseridos no meio evangélico, somos pessoas que já aceitamos a Jesus, somos pessoas que estamos dentro de uma tradição religiosa, gente que vive dentro de um ambiente institucional robusto, que tem muitos séculos de existência. Nós que sabemos quem são os nossos ancestrais que nos herdaram a fé, nós que conhecemos os nossos livros sagrados, nós que meditamos, nós que oramos, nós que vamos à igreja, nós que caminhamos, nós também podemos ser pessoas construídas, pessoas que aderiram a uma verdade absoluta, a um ponto tal em que a gente está disposto até a matar pela nossa fé. A gente está disposto a tudo pela nossa fé, de tão convictos que nós estamos da nossa realidade,
de tão convictos que nós estamos das nossas verdades, de tão convictos que nós estamos das nossas certezas. Elas são absolutas muitas vezes. Ao ponto de gente falar assim, bateria é do diabo. E é do diabo. Não tem o que mude a cabeça do sujeito, porque a bateria é do diabo. Vocês sabem disso? Ao ponto de dizerem, puxa, isso não pode acontecer dentro da igreja porque isso é pecado. E às vezes é uma coisa completamente irrelevante, que não tem muito sentido. Mas são tradições que a gente vai se apegando e isso vai construindo todo um muro, todo um castelo gigantesco de ideias, de pensamentos que são absolutizados, se tornam intransponíveis e produzem dentro do nosso coração uma certeza. A certeza de que nós estamos certos, todo o mundo está errado e de que se precisar matar em nome de Jesus, a gente mata. De tão zelosos que nós somos com a nossa fé. E nesse sentido, muitas vezes a gente olha para um católico e pensa, esse aí vai para o inferno. A gente olha para alguém de outra religião, esse aí vai para o inferno. Todo mundo vai para o inferno, porque a gente sabe o caminho do céu. Só a gente conhece o caminho do céu. E é muito difícil, e é muito duro, quando a vida nos coloca na estrada de Damasco. Porque gente que está construída, elaborada, gente que tem já toda essa forma preparada dentro de si, gente que agarrou a verdade absoluta nas suas mãos. Não é gente que pegou e tem um impulso para a verdade, que está em caminho. É gente que virou a chave, gente que se converteu de tal maneira que está caminhando, está seguindo para perseguir, para violentar, para matar em nome da fé se preciso for, de tão convicto que está. Ou vocês acham que os cristãos que queimaram hereges da fogueira não estavam convictos da sua fé? A igreja imperial do cristianismo, do Império Romano, que fazia suas cruzadas e derramava sangue em nome de Deus, não estava convicta da sua fé. Aqueles soldados não estavam convictos da sua fé. Saulo é alguém construído, tudo está resolvido, tudo está certo, tudo está funcionando conforme o previsto, todo o sistema religioso está fechadinho. E muitas vezes nós estamos também com os nossos sistemas fechadinhos. Estamos com os nossos sistemas prontos, com as nossas lógicas organizadas, claras, nítidas, ao ponto quase que a gente sabe diferenciar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Gente preparada, gente que não tem dúvida, gente que não precisa mais praticamente aprender porque já sabe tudo. Muitas vezes é esse o tipo de comportamento que nós temos. A gente não entende que a gente está numa jornada e num caminho, a gente acha que já chegou lá. Já chegou lá. E o Saulo achava também que tinha chego lá. Entretanto, nesse caminho de Damasco, nessa rota que ele está seguindo, a gente percebe algo muito interessante que acontece. Ele vive uma experiência única, uma experiência de primeira mão com Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus. Quando você está perseguindo eles aqui, você está me perseguindo, Saulo. E ele vive essa experiência intensa, ele vai ficar cego, ele vai para a rua chamada direita, e a gente sabe que ele vai se tornar o apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, alguém que vai vivenciar histórias fantásticas para a gente que vive essa fé e olha para o Paulo, alguém que nos inspira a viver essa fé. Entretanto, precisa ficar claro o seguinte, que Paulo, quando passa por essa experiência, o Saulo, quando passa por essa experiência, a gente vê lá em Gálatas 1,17, que ele vai para a Arábia.
Ele vai para a Arábia. E depois ele vai para Damasco. Novamente. E é interessante que a Arábia, dentro desse contexto do primeiro século, é um lugar bastante amplo. E envolve, inclusive, o Monte Horebe, ou o Monte Sinai. O lugar onde Moisés se encontrou com Deus. O lugar para onde Elias foi também. Quando teve medo de Jezabel, medo da morte, e foi se refugiar lá na Arábia. E esse lugar para onde o Saulo vai, gente, é um lugar em que ele vai passar ali aproximadamente 3 anos, ao que tudo indica, e ele vai viver um processo de desconstrução. Você imagina o que significa você ser herdeiro de toda uma tradição, de todo um conhecimento, você conhecer, ler e reler todos os livros da Bíblia, das Escrituras, no caso de Saulo aqui do Antigo Testamento, a Torá, os profetas, os escritos. Você dedicar a sua vida para viver com esse zelo, sabe? Para viver dessa maneira correta, para ser irrepreensível em relação à lei, para ser esse fariseu rigoroso, ser alguém dedicado ao Senhor. E de repente você se encontrar com Jesus e Jesus dizer para você que você está o perseguindo, que a maneira como você está agindo está completamente equivocada e que de repente toda a sua teologia, todo o teu conhecimento, toda a tua sabedoria, toda a tua bagagem, ela é posta de ponta cabeça. Paulo, ele experimentou essa realidade nesse encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus, esse momento epifânico, essa aparição de Cristo para ele que o cega, que o deixa cego, é algo tão contundente, é uma experiência tão marcante que obriga Paulo a se retirar e revisitar tudo aquilo que ele aprendeu, a ser completamente desconstruído, a revisitar a sua hermenêutica, a sua interpretação, a revisitar todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, toda a sua tradição, relembrar de falas dos seus mestres e tentar dar conta de tudo a partir dessa nova realidade que se apresentou em sua vida na estrada de Damasco. O caminho mais fácil para o Saulo é óbvio, que é continuar com tudo aquilo que ele já aprendeu, porque já está tudo consolidado, está tudo pronto. Mas Saulo, ele é praticamente obrigado a ir para uma rota mais difícil, mais intensa, mais comprometedora. Porque Saulo, ele vai precisar revisitar toda a sua formação. Tudo agora está em xeque por conta daquela experiência na estrada de Damasco. Quando Jesus aparece e o ilumina, ele é obrigado a revisitar todos os seus pensamentos a respeito de Deus. Isso aconteceu também com Elias, que acaba sendo surpreendido ali quando descobre que ele não é o único profeta bonzão, mas que existe também um remanescente fiel que não se dobrou diante dos profetas de Baal, como a gente vê lá narrado nos livros históricos, em Reis, no Antigo Testamento. E isso acontece com Saulo, que precisa revisitar toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento, toda a sua intelectualidade, todo o seu conhecimento de fé, todo o seu conhecimento teológico, todo o seu conhecimento religioso. E às vezes eu olho para mim, e eu olho para minha caminhada de fé, e eu percebo quantas vezes que o André, ele apareceu na estrada de Damasco. Quantas vezes que eu tive que andar nessa estrada de Damasco. Porque embora eu tivesse muitas convicções em muitos momentos da minha vida em relação à minha fé, houveram momentos e ainda existem momentos em que eu estou numa estrada de Damasco e aparece Jesus. Ele ilumina, ele fala assim: André, André,
André, tá na hora de você revisitar algumas coisas. E eu tenho que ir lá para a Arábia, eu vou para o meu Monte Sinai, eu vou para o meu Monte Horebe, eu vou para minha caverna, e eu tenho que ficar ali e tentando dar conta daquilo que eu achava que eu sabia, que de repente eu percebo que eu não sei mais, e eu preciso dar conta daquela experiência, porque Jesus apareceu para mim, ele iluminou, ele falou assim, olha, a maneira como você está agindo aqui está equivocada. Você está achando que está fazendo uma coisa boa em nome de Deus, mas não está fazendo nada de bom. Luz, cegueira, deserto. Quantas vezes isso não acontece na nossa jornada? E quantas vezes a gente não descobre que a jornada e a caminhada de fé, ela não é uma virada de chave em que a gente adquire algo pronto simplesmente que nunca mais vai mudar. Muito pelo contrário, eu tenho percebido e tenho constatado cada vez mais que se trata de uma caminhada que dura a vida inteira e tem muita estrada de Damasco no meio do caminho. Tem Jesus aparecendo muitas vezes para nos iluminar, para nos ajudar a revisitar conceitos, a revisitar ideias, a revisitar juízos que a gente fez em relação à pessoa A, pessoa B, pessoa C, a ideias A, B, C, D e etc. Quantas vezes a gente não está tão entorpecido das nossas verdades que a gente não se dá conta? A gente não se dá conta, muitas vezes, que Deus está falando com a gente, que Deus está querendo nos ensinar dentro de lugares e ambientes que muitas vezes sequer é o lugar da igreja. Às vezes a estrada de Damasco nossa é a nossa casa. Às vezes na hora que a gente lida com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com o nosso próximo, com gente próxima, a hora às vezes que a gente perde um ente querido da família, ou às vezes na hora que vem uma pandemia, aparece Jesus na nossa estrada e fala assim, gente, tá errado, tá tudo errado, o caminho é outro, vai para outro lugar. A caminhada cristã, a caminhada de fé, é uma caminhada em que a gente não recebe tudo pronto. É um lugar em que muitas vezes a gente precisa experimentar essa realidade da luz de Jesus em nós, nos cegando e nos levando para alguns anos de reflexão, de reelaboração, de ajustes, de aparar arestas, para que a nossa fé ela cresça, se desenvolva e seja madura. Essa ideia de que a gente não tem mais nada para aprender, que a gente já está pronto, de ser rígido em relação a todas as nossas convicções. E é claro que existem convicções que a gente não quer abrir mão, que a gente não precisa abrir mão, mas existem muitas outras que a gente é turrão e a gente insiste em questões equivocadas, a gente insiste e é cabeça dura em questões tolas, em que a gente compra as brigas erradas, em que a gente é egoísta, a gente é mesquinho, a gente é tolo, insensato, muitas vezes. E a gente não tem a coragem sequer de entrar na estrada de Damasco. Mas é somente na estrada de Damasco em que Jesus aparece e nos ilumina. Dói? É o caminho mais difícil? É o caminho mais difícil, mas é o caminho que nos leva para mais próximo da pessoa de Jesus. E somente quem passa pelo caminho de Damasco é capaz de ressignificar toda a nossa fé, todas as nossas coisas a partir da realidade de Jesus. De Jesus. Olha só, Filipenses capítulo 3 ainda, a partir do verso 7. Olha o que acontece com Saulo, com Paulo aqui. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé.
Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo considera, depois dessa experiência, depois desse tempo, depois dessa reconstrução a partir de Cristo, ele considera que tudo que tinha antes, tudo que ele é esterco perto do que significa a pessoa de Jesus Cristo. Tudo que ele tinha antes é considerado nada. Nada. Para mim, o que era lucro passei a considerar como perda por causa de Jesus. O mundo do Paulo virou de cabeça para baixo depois da estrada de Damasco. O mundo do Paulo virou do avesso depois da estrada de Damasco. E eu tenho certeza que ao longo de sua vida houveram outras estradas de Damasco, em que ele foi iluminado pelo Espírito para poder reaprender, desconstruir e reaprender outras coisas e aprender outras coisas. Quando a gente se coloca disponível para passar pela estrada de Damasco, a gente se abre para poder ser iluminado pelo Espírito Santo, para a gente poder deixar um pouco as nossas certezas de lado e deixar que o Espírito nos ilumine e nos direcione. A gente vai começar a perceber e começar a viver um tipo de experiência em que a gente vai considerar esse nosso apego a alguns elementos, algumas tradições, algumas ideias, alguns pensamentos que às vezes sequer base bíblica tem, para a gente poder olhar para Jesus, para a pessoa de Jesus, se apaixonar por Jesus, para a gente poder se apegar ao Mestre e caminhar debaixo da dependência dele. Eu não sei em que rota você está. Eu não sei se você está na estrada de Damasco, convicta que você está vivendo um tipo de fé em que está tudo pronto, está tudo preparado, em que você tem certezas, em que você está convicto de tudo, que você não tem dúvida de nada, ao ponto de sentenciar a situação espiritual dos outros, ao ponto de estar tão cego, tão cega em relação à sua fé que não tem ninguém que possa abrir o seu olho para você olhar as situações de outra maneira, de outra ótica. Você está tão convicto da sua fé e da sua religião e da sua maneira de entender a sua espiritualidade que você sente que você não tem mais nada para aprender. Você só tem para ensinar. O seu lugar é ensinar os outros, é ditar as regras para os outros, é falar como os outros devem viver, como os outros devem fazer, como os outros devem pensar. É dizer para os outros a interpretação absoluta de todos os fatos da existência. A pessoa tem resposta para a pandemia, a pessoa tem resposta para os problemas geopolíticos, a pessoa tem resposta para os problemas de Israel e dos palestinos. A pessoa tem resposta e convicção para determinar e saber como que vai acontecer todas as questões escatológicas do fim dos tempos. Ela sabe quem é o anticristo, ela sabe quando Jesus vai voltar, ela sabe quem é de Deus. Ela sabe o que agrada ao Senhor, o que desagrada a Deus. Ela sabe as rotinas da vida que você precisa ter para você conseguir mais graça ou perder graça. Ela sabe os lugares que são mais sagrados que os outros. Ela tem todos os segredos desvendados, todos os mistérios já estão clarificados, não tem mais nada para descobrir, não tem mais nada para aprender. Esse caminho é o caminho de Saulo, que está perseguindo cristãos, homens e mulheres em nome de Deus, sem se dar conta do tamanho do equívoco. E ele passa por essa estrada de Damasco e é iluminado pelo Cristo, que o deixa cego ali 3 dias. E ele precisa ir para o deserto, ir para o monte,
para poder ouvir a voz de Deus e reconstruir e desconstruir, retirar os entulhos e reconstruir outras coisas, coisas novas. E anunciar e se tornar o maior pregador do Novo Testamento, que vai anunciar a grandeza e a riqueza de Cristo Jesus. Esse é o Saulo que vira o Paulo, que foi e passou pela estrada de Damasco. A pergunta que eu faço para nós nessa noite: estamos a fim de passar pela estrada de Damasco? Estamos disponíveis para aprender coisas novas? Estamos disponíveis para ficarmos cegos 3 dias? Estamos disponíveis para revisitar os textos, a nossa tradição, a nossa interpretação? Estamos disponíveis para deixar com que Jesus nos ilumine e aponte em nosso caminho coisas que estão equivocadas, estão erradas? Coisas que precisam ser superadas? Ou a gente continua sendo cabeça dura e insistente, achando que a gente deteve e escolheu a verdade absoluta e que ela está aqui na minha mão, na mão do André? Não é assim que funciona. Eu quero te desafiar nessa noite a se colocar num lugar na sua vida espiritual em que Jesus possa vir te cegar, em que Jesus possa aparecer, a luz de Jesus possa brilhar. E eu oro a Deus para que essa luz brilhe sobre nós a tal ponto que a gente seja humilhado, que a gente diminua, que a gente escute, que a gente preste atenção, para a gente não correr o risco de matar em nome de Deus, matar em nome de Jesus. E muitas vezes Jesus não está tendo tempo, não está encontrando a gente, ou a gente não está encontrando Jesus, não está conseguindo ouvir a voz dele dizendo para a gente: olha, você está me violentando, você está me atingindo. Eu quero orar para pedir para o Senhor nos iluminar a tal ponto que a gente coloque o nosso coração diante dele, humilde, disponível para aprender, disponível para desconstruir e reconstruir a partir de uma nova ótica, de uma nova visão, de uma nova percepção do Cristo. Eu gostaria muito que a gente se tornasse, que a gente seja, eu quero que a gente seja, como comunidade, uma comunidade de gente no caminho de Damasco, que não tem medo do deserto, de ir para lá, ficar lá uns 3 anos, sabe? Pensando e refletindo e falando: puxa vida, o que eu preciso mudar? O que eu preciso revisitar? O que está errado? Gente que não fosse cabeça dura. Eu não quero ser cabeça dura. Eu não quero ser. E eu quero que você não seja também. Porque o Senhor e o evangelho do Senhor, é um evangelho tão vivo, é uma palavra tão eficaz, que tem tanta coisa para mexer em nós, para mudar em nós. Temos tantas coisas para aprender ainda, tantas coisas para crescer, para amadurecer, como comunidade de Jesus. Eu oro a Deus que Ele nos ilumine para que a gente fuja dos clichês, das respostas prontas, que a gente deixe de trabalhar como se a gente fosse um bando, sabe? Bando. Todo mundo tá indo pro buraco, a gente vai junto pro buraco e cai junto. Não quero ser bando, eu quero ir sozinho para a estrada de Damasco ali, sabe? Eu quero abrir meu coração para encontrar o Cristo, para receber luz, para ficar cego se preciso for, e ir pro deserto para repensar, para poder voltar mais maduro, para crescer, para me desenvolver, para me parecer mais com Jesus. Isso tem um custo, esse é o caminho mais difícil. Para Paulo isso envolveu açoite, naufrágio, perseguição, inclusive da igreja. Isso gerou muitos problemas. Mas para Paulo, depois da luz de Jesus, tudo que ele podia se apegar virou esterco.
a partir da nova percepção, da iluminação do Espírito que ele teve, e da percepção e da relação e da aparição de Jesus Cristo para ele. Eu oro a Deus, para que a gente possa seguir nesse rota, nesse caminho de Damasco, que não é um caminho fácil, não é um caminho em que a gente só vira uma chave, em que a gente recebe tudo pronto, mas é um caminho de desconstrução e reconstrução. Desconstrução e reconstrução. Mas é o caminho que nos leva para Jesus. É o caminho em que a gente coloca Jesus como Senhor da nossa vida. É o caminho em que a gente não se apega nas coisas da carne, como diz o apóstolo Paulo. Ou seja, na tradição, no nosso zelo, na nossa verdade absoluta que a gente quer dominar e conquistar e controlar e gerir. E a gente se abre para uma aventura. Uma aventura que tem o nosso mestre à frente, em que a gente vai seguindo e vai caminhando. E vez por vez ele aparece e ilumina. E a gente tem que refletir, tem que pensar, tem que desconstruir, retirar os entulhos e reconstruir. E tudo isso, meu irmão e minha irmã, é por um propósito. O propósito de sermos mais parecidos com Ele. É só através desse caminho que a gente vai amar mais. É só através desse caminho que a gente vai ter mais compaixão. É só através desse caminho que a gente vai deixar o Senhor tocar o nosso interior e ferir muitas vezes os muros do nosso coração que impedem o amor de Deus de penetrar em nós, que impedem o amor de Deus de irrigar a nossa alma. Se coloca na estrada de Damasco e deixa o Senhor iluminar o teu caminho, a tua rota. Vai para o deserto. Eu tenho certeza que você vai voltar um Elias diferente. O Elias depois do Horebe é diferente do Elias do Monte Carmelo. O Saulo, depois da estrada de Damasco e da Arábia, ele não é mais Saulo, ele vira Paulo. E assim foi com Abrão, que virou Abraão. E eu espero que assim seja com você, dia a dia, na sua jornada de fé. Pai de amor, obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse momento em que a gente pode aprender com o apóstolo Paulo o peso, a densidade, a profundidade do que significa, Senhor, ter tudo aquilo que foi construído em xeque e sendo desconstruído a partir de uma nova luz, a luz de Jesus. Eu peço a Ti que a Tua luz possa iluminar a nossa vida, a nossa caminhada, os nossos pensamentos, a nossa tradição, os nossos ritos, possa iluminar os nossos hábitos, possa iluminar tudo em nós. Se isso doer, se isso machucar, Deus, que assim seja, mas que a gente possa crescer no Senhor, que a gente possa amadurecer no Senhor. Nos livra do caminho fácil, nos leva para a rota que vai nos levar para um caminho em que a gente vai se parecer mais com o Senhor. Peço por mim, por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.